Boa noite, igreja. É sempre uma alegria muito grande ter a oportunidade de estar aqui à frente, de estar aqui no templo, na igreja, para de alguma forma adorarmos ao Senhor. Eu costumo agradecer ao Senhor pelas manhãs, simplesmente pelos detalhes, como acordar, pelo sol, pelo ar que eu respiro, pelo teto, por tudo que eu tenho. E agradeço muito, mais ainda, por mesmo eu sendo um ser humano tão falho, o Senhor me dá essa oportunidade de estar aqui hoje e me dá a oportunidade de louvar o seu nome. E por essas oportunidades, eu me rendo a Ele e adoro o nome dEle. Que Deus seja louvado nesse momento. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui,
eis-me aqui. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Que Deus seja louvado. No ano de 2006, metade do ano,
Estava passando por uma das minhas maiores crises, porque eu queria saber se a minha vontade de fazer teologia era minha ou se era de Deus. Não sei se todo mundo passa, essas crises são tão singulares, né? Cada uma tem o seu jeito. 3 horas da manhã eu não conseguia dormir mais. E eu falei assim: Deus, eu vou fazer um pedido para Ti. Eu estou confuso, porque tem muita voz, e eu não estou querendo ouvir a minha. Então, se o Senhor quer que eu pare tudo que eu estou fazendo, e saia daqui de onde eu moro, e vá viver desse jeito, o Senhor podia ser um pouco mais assintoso na sua resposta? Tipo, falar assim: é assim? E aí eu demorei um pouco para dormir, mas 4 e pouco, antes das 5 eu adormeci, dormi um pouquinho e fui trabalhar. Era 6:30 da manhã, eu estava no ponto de ônibus, onde eu esperava para ir para o ônibus da empresa que eu trabalhava. Outros funcionários se juntaram, chegou o Mário. Ele falou: cara, eu 3 horas da manhã hoje perdi o sono. Eu comecei a pensar, né? Conheço o Robson faz um tempão. Por que você não vai fazer teologia? Eu olhei para o Mário e falei: cala a boca, Mário, sai daqui. Arrepiei, fiquei... Eu falei: não tem porquê, eu vou fazer. Mas você não sabe por que você está dizendo isso, mas eu sei. Aí eu subi para o dia da matrícula, que é o dia que eu fiz a matrícula. Eu pensei assim: como é que eu vou pagar esse negócio? Porque a última coisa que eu quero fazer é comportar. E eu fui formado, fiz uma faculdade antes, fiz história. Eu falei: Deus, é o seguinte, o Senhor quer que eu comporte, o Senhor vai dizer para mim: eu quero que você comporte. Senão não vou comportar. Eu dou um trabalho, né? Mas você também dá, por isso que eu fico à vontade para dizer essas histórias. E aí eu estava na portaria do colégio, do NASP Engenheiro Coelho, indo embora. Se Deus, o Senhor não falou nada, estou indo embora. Mas eu estava torcendo para ele não falar nada mesmo, porque eu não queria comportar. E quando eu estava, pesou, sabe? Quando pesa assim. E aí eu falei para meu pai que estava me levando, falou: pai, eu vou voltar. Para que você vai voltar? Porque eu preciso fazer uma perguntinha, eu preciso de uma resposta. Aí eu voltei. Cheguei na biblioteca do NASP, tinha uma pessoa atendendo, eu falei assim: eu queria saber como que eu faço para comportar. Ela falou assim: olha, você acha um líder de comportagem, ele vai te colocar numa campanha aí. E como que eu acho o líder de comportagem? Ela falou: essa época aqui você não precisa nem procurar, eles te acham. Mas sobe aqui na biblioteca que deve ter alguém. Se você vê alguém com uma camiseta identificada. Aí eu subi, não tinha ninguém na biblioteca, ninguém. Passei por vários corredores, achei uma pessoa com uma camiseta diferente, e era igual a da outra que estava do lado dele, estava sentado na mesa, parei e falei: amigo, é o seguinte, eu estou procurando um líder de comportagem. Ele olhou para mim, já estava tremendo o beicinho, assim, olho marejado, falou: senta aí. Ele falou: você está procurando um líder de comportagem? Sim, eu falei isso para Deus, eu queria ser desafiado a comportar. Aí aos prantos ele disse assim: essa é a minha primeira campanha que eu estou liderando. E eu saí de casa falando assim: Senhor, eu não vou atrás de ninguém não. As pessoas que o Senhor quer que comporte comigo, vão me procurar lá na biblioteca. E eu estou sentado aqui faz um tempão. Eu saí, sentei aqui e falou: se o Senhor quiser que alguém venha formar minha equipe, que me procure aqui. Ficou sentado e eu apareci. Naquele momento sabíamos que a campanha ia ter 2 pessoas, mas que Deus escolheu a gente. E naquele momento eu fui comportar. Eu estou dizendo para você uma coisa. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, para que nesse momento de oração esteja na sua mente. Existe nesse instante, no mínimo, 3 grandes planos em atuação. Um é o plano de Deus para o reino. O plano de Deus para o reino está atuando e o reino está avançando. E ele falou: ore pela voz do reino. E por favor, atente para isso. Deus tem um plano para o avanço do reino. E muitas vezes nós nos preocupamos com o reino, mas ele está avançando, porque Deus tem um plano para o reino. Dentro do plano de Deus para o reino, tem um plano de Deus para a igreja. E a igreja faz parte do reino, é um mecanismo poderoso de avanço do reino. E os 2 estão atuando ao mesmo tempo, e só a genialidade de Deus consegue fazer isso. Na igreja, aqui, Deus tem um plano para você. E os 3 estão funcionando ao mesmo tempo, e os 3 são bem-sucedidos, porque não depende do reino, não depende da igreja e não depende de você, depende de quem está fazendo o plano. E é essa a segurança. Então eu vou fazer um pedido de oração hoje, por todos nós,
para que Deus restitui e coloque na margem dos nossos pensamentos a consciência do sucesso dos seus propósitos. O pedido é, nessa convicção, você não precisa procurar propósitos, você precisa se render ao propósito. Você está me entendendo? Sim ou não? Eu sei que na sua mente tem um monte de coisa também. E a gente não se preocupa só com isso, nós nos preocupamos com pais, mães, filhos, nossa vida acadêmica, a gente se preocupa com a academia, se vai estar aberto ou não, a gente se preocupa com comida, a gente se preocupa se vai pagar as contas, a gente se preocupa assistindo televisão, a gente se preocupa com eleição, a gente vai se preocupar com Copa do Mundo daqui a pouco. Mas nós nos preocupamos com um monte de coisa e nem todas estão na mesma categoria. O que eu sei é que essas coisas ocupam um espaço tão grande na nossa mente que às vezes para sentar aqui no culto, a gente tem que tirar essas coisas da frente, porque senão a gente não consegue ouvir. Estou viajando? Eu estou falando um negócio que faz parte da sua vida. Então eu vou te desafiar uma coisa. Eu tenho meus pedidos. Ontem eu orei com algumas pessoas aqui. Eu vou te chamar para fazer uma coisa agora. Tem alguma coisa na sua mente, você tem que pensar assim: eu quero assistir o culto hoje e passar o resto da semana sem que esse negócio esteja no meu colo. Tem que estar no seu. E se você quiser, eu queria fazer essa oração perto de você. Eu sei, você deve perguntar assim, mas o que tem a ver eu ir para frente se a oração vai para cima, né? É porque Deus é didático. E Deus exige posicionamentos. Quando você levanta, você está fazendo um gesto simbólico de dizer, estou levando para você. Porque você coloca no colo de Deus sua oferta, o melhor de si. Mas Ele é o único Senhor que existe, que quer que você pegue o pior e também leve para Ele. Ninguém mais vai fazer isso, só Ele. É o seu ato de falar, Senhor, estou te levando o melhor e estou te levando o pior também. Mas quando eu voltar, eu só quero voltar contigo. O melhor e o pior ficam contigo, porque você sabe fazer isso. Eu vou dobrar meus joelhos aqui à frente, mas eu queria orar pertinho de você. Então eu acho que o pessoal que está na câmera vai se irritar um pouquinho, mas eu vou ficar perto. E se você quiser vir aqui à frente, eu quero te chamar para isso nessa noite. Para a gente orar junto, perto, e dizer assim... Se você quiser ficar aí também pode, viu? Só para os seus joelhos. Mas se você quiser vir aqui frente, é o nosso jeito de dizer, Senhor, estou te levando isso aqui. Quero descansar. Eu vou dobrar meus joelhos, se você conseguir, tiver em condições, dobre também. E no final nós oramos todos juntos em forma de canção. Vou esperar alguns segundos, tem bastante gente vindo. Olhar as pessoas vindo para frente no culto é uma das cenas mais lindas que alguém pode ver na vida. Vamos ajoelhar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, como é bom abrir a boca desse nosso jeito imperfeito e saber que teu ouvido amoroso e perfeito nos ouve até naquilo que não conseguimos falar. Esse coração é teu e todos os pensamentos. Os corações aqui se colocam como sacrifício para ti. E o nosso pedido é, Senhor, queremos descansar na segurança dos teus propósitos infalíveis. Reaviva a tua obra. Esse é o nosso pedido. Pega tudo que temos, tudo que somos, tudo que gostaríamos de ser, tudo que arrependemos de não ser, nossas tristezas, mágoas, temores, dores, aflições. Toma nossos filhos nas tuas mãos. Nossos pais, nossos relacionamentos todos, os que temos, os que estamos lutando para ter, os nossos desejos, as nossas paixões, nossos defeitos e as nossas manias, nosso passado, tudo nas tuas mãos. Oramos por pessoas que gostaríamos muito que estivessem conosco aqui, e a gente não faz ideia de onde estão. Alcance-os onde eles estiverem, Pai. Alguns a gente sabe onde estão e não queremos que eles estejam ali. Alcança-os também. Faz de nós novas pessoas, Senhor, e reafirma dentro do nosso coração a confiança em Ti e no Teu plano. Dá-nos a paz de saber que está agora nas Tuas mãos e nós também. Que ao falarmos amém, daqui a pouquinho, esse amém seja uma manifestação de confiança no Teu poder e de que Tu és um Deus bem intencionado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos ouvirá. Você pode voltar cantando. Tua voz atenderá.
se com fé nos achegarmos aos teus pés. Santo é o nosso Deus, grande é o seu poder, nosso coração humilde em contrição, derramamos em suas mãos. Cumpra-se em nós então o seu querer. Você crê? Diga amém. Você está com sua Bíblia aí? Evangelho de Lucas, convido você a abrir no capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Enquanto vocês procuram, dá uma farfalhada aí na sua Bíblia, que é o som mais bonito que se pode fazer na igreja, esse flac, 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 flac. Ó, é uma delícia isso aqui. Existem mensagens que a gente gosta de ouvir, não tem? Existem mensagens que a gente não gosta de ouvir. Mas há mensagens que a gente precisa ouvir, quer você goste, quer não. Essa aqui é uma delas, Lucas 11. Quando nós falamos das histórias de Deus que Ele contou sobre nós, e obviamente ao falar de nós, Ele citou e nos colocou para pensar na necessidade que temos dEle, Lucas foi o que mais fez isso. Então a maior parte das parábolas de Jesus estão no Evangelho de Lucas. Nós temos alguns desafios quando nós mergulhamos e olhamos para a Bíblia. E os desafios são os nossos vícios. Vou me colocar aqui em alguma situação, veja se você concorda comigo. Eu nasci na igreja. Então uma boa parte das histórias da Bíblia, quando eu li, eu já sabia antes de ler. Eu já conhecia a história de Gideão e os 300 lá. De Jonas. Dos 3 amigos de Daniel, eu sabia uma porção de histórias. É assim com você também, sim ou não? Qual que é o problema? O problema é sair do flanelógrafo. Deixa eu te explicar aqui, dar uma aula de arqueologia aqui para vocês sobre flanelógrafos. Flanelógrafo é uma peça de tecido do período pré-cambriano, onde a gente colocava um pano grudado no outro para contar historinhas infantis. Isso é um flanelógrafo, é cheio de flanela. Eu sou do período do flanelógrafo. Quem é aí do período do flanelógrafo? Tem eu, né? Pastor, você lembra do flanelógrafo? O Fábio, ele é o do flanelógrafo também, ele é do período ali, pré-cambriano. Sou flanelógrafo. O problema do flanelógrafo é que muitas vezes a gente não consegue sair dele. A gente olha para lá e as histórias ficam viciadas. Então a gente não consegue sair porque o significado é infantil e em algum momento a vida vai te desafiar a tirar a infantilidade da história. Estão me entendendo, sim ou não? Estão me fazendo compreender? Porque na segunda-feira da vida, quando Jesus tira a túnica e põe uma calça jeans, aquelas coisas precisam fazer sentido. E tem coisas que não fazem. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fica só no texto que você vai ter muito mais dúvida do que certeza. Se for só esse texto, a gente não consegue resolver o problema, porque faltam coisas para a gente o tempo todo. Você pode estar com uma conta bancária bombando e vai sentir falta de algumas coisas, sendo o Senhor o seu pastor. O Senhor era o pastor de João Batista, faltou o pescoço para ele. Jonas, você tem livre-arbítrio? Sim, eu tenho. Vá para Nínive. Não vou para Nínive, mas não vai sim, vai sim. E aí o peixe não me explica como que Jonas, tendo livre-arbítrio, foi obrigado a fazer tudo no livro. Olha esse texto aqui, capítulo 11. De uma certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Ponto. Vamos dar uma viajada? Jesus terminou de orar. E quando Jesus terminou de orar, alguém, pode ser que não estava de olho aberto na oração, mas ficou impressionado. E chega para Jesus e fala: Jesus, ensina a gente a orar.
Se eu estivesse perto de Jesus, ouvindo as orações de Jesus, eu ia fazer essa pergunta pelos motivos que eu faço hoje. Algumas coisas, por exemplo, vêm à minha mente. Eu tinha um incômodo que durou na minha vida um bom tempo, quando, por exemplo, eu vinha para a igreja, eu via testemunho de pessoas que falavam, e no meio de testemunho, Jesus falou com elas. Isso me acompanhou num incômodo enorme. Eu falei, como que Jesus falou com você? Por que não fala comigo? Eu fico pensando, Senhor, tenho tanta coisa para decidir, você não fala, me aparece alguém, quarta-feira na igreja, fala, aí Jesus falou. Me ensina como é que você escutou. Já te incomodou isso, não? Gente que fala que escutou Jesus, eu quero escutar também, mas ele demora demais para responder as minhas perguntas. E quando responde, não é assim, é assim. Não, ele não fala essas coisas. Me incomoda, e pode ter incomodado porque Jesus chega para o mar e fala, aquieta-te. E acabou, o mar se aquietou. Ele fala para o morto, sai daí, e o morto sai. Mas tem mais uma coisa aqui. Jesus orava com uma coisa que eu tenho certeza, que se não foi isso que impressionou, isso sempre impressiona. Jesus orava com contemplação admirativa. Jesus, quando falava, dá para perceber no texto as orações de Jesus, que era uma relação apaixonada. Jesus orava emocionantemente, emocionadamente, e de maneira muito, com muita admiração. Pai, é chegada a hora. A oração é tensa nesse sentido. Você percebe que aquela conversa não é uma conversinha, não tem um monte de frase pronta, não tem abençoe as mãos que o prepararam. Não era assim a oração. A oração é vibrante. Ele está falando com uma pessoa real. Ele está sentindo aquela pessoa real. Isso é tremendo, sabe? Um dia eu estava em Sorocaba, quando eu trabalhava lá no colégio, um aluno me ligou no meio das férias e falou, professor, você poderia orar por mim? Eu falei, posso sim, claro, se tem algum motivo especial. É porque Satanás está trabalhando. Eu falei, amigão, isso é um pecado que ele não comete. Qual? O da preguiça. Ele não, quando que ele não está trabalhando? O dia que você descobriu o momento que ele não está trabalhando, mas você pode orar junto comigo. Ele falou, mas eu estou orando e sentindo que a minha oração não passa do teto. Essa frase eu escuto desde que o mundo é mundo. Eu falei, onde você está? Eu estou em casa. Então vai orar lá fora, no ar livre. Essa oração não passa do teto. Você está com um conceito equivocado de oração. Porque a oração precisa, mas fala, ora você. Quando alguém fala ora você, porque ele está sentindo que a oração, qual é a pergunta que ele está fazendo ali? Eu quero saber como. Essa é a minha pergunta. Essa é a pergunta humana. Eu sei que você está fazendo de um jeito que dá. Eu quero saber como. Como é que você consegue? Presta atenção em mim. A Bíblia existe para responder perguntas que nós perdemos a capacidade de fazer. E pode ver que muitas vezes a gente fala para Deus por quê, Ele responde como. E muitas vezes nós perguntamos por quê, Ele responde quem. Nós perguntamos quem, Ele fala o quê. Aqui os discípulos perguntaram como. Como é que você ora? Olha as respostas de Deus. Ele fala, eu vou te responder a pergunta que você não fez, mas que você deveria ter feito. Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, como também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixeis cair em tentação. É a partir disso que nós vamos compreender o que ele vai dizer depois. Disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e esse for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada. E os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não levantar, para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus,
sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Extremamente, não tente, nem passe pela sua cabeça diminuir a importância do que Jesus falou nessas duas ilustrações de uma parábola no meio. E ele começa a parábola falando o que ele faz em muitas parábolas. Se você olhar para o seu texto, ele vai dizer assim, e a pergunta que ele sempre faz é conectar a relação que existe entre o que ele é e o que nós somos e colocar alguma coisa óbvia no meio. Ele está dizendo assim, qual dentre vós? E quando ele fala, qual dentre vós, é sempre uma resposta pronta. Qual dentre vós é o homem que perdendo 100 ovelhas não vai atrás de ter 100 ovelhas e perder uma não vai? Qual dentre vós? A resposta é, todos nós. Qual dentre vós? Todos nós. Ele está falando assim, eu estou colocando a minha superioridade comparada à sua. Você faz isso por obviedade, eu sou melhor do que você ainda. Qual dentre vós, se não for para lá, então vamos tentar entender uma coisa. Primeiro, o que a parábola não é. Isso é muito importante, porque é fácil pensar nessa parábola pelo que ela não é, porque a gente não desce do flanelógrafo. Aparentemente, e se olhar com muita velocidade, a parábola fala sobre o quê? Insistência. Ele fala assim, se a pessoa não te der, por causa de você, ou por causa do seu visitante, ou ele vai te dar por causa da importunação. Então vai. E insista, e peça. Não é isso que está dizendo o texto? Há um paralelo em Lucas 18 da parábola do juiz, que ele insiste, ele fala, por isso vá lá. Aparentemente é sobre insistência, mas não é. Por isso que a gente tem que tirar um pouco da velocidade. Aliás, olhando para a sua Bíblia, lembre do leopardo e da tartaruga. Se você quiser ter uma descrição vívida da trajetória, da paisagem, você tem que perguntar para a tartaruga, nunca para o leopardo. O leopardo só vê vulto. Olhar para a Bíblia com muita velocidade não te alimenta tanto. Vá devagar. Por que o texto não é sobre falar bastante? Não é sobre insistir. Eu estou lembrando um de cor que você já sabe também. Está lembrando do texto? Volta lá para Mateus. Quando Jesus falou de orar, ele falou do Pai. Evangelho de Mateus, capítulo 6, e diz assim, verso 5, quando orardes, 6:5, não sejas como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Note o que diz o 7. E orando não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar, muitos serão ouvidos. Parece contraditório, ele fala, não é para você ficar falando muito. Por quê? E ele vai continuar. O seu Pai já sabe o que você vai falar. O texto não é sobre insistência. Não é sobre insistência. O texto não é sobre repetir o pedido. Ele não está falando isso. Mas ele fala, quando você orar, começa assim, então presta atenção, vou te dizer sobre o que o texto é. Quando você começa a oração do Pai Nosso, qual é a primeira palavra? Pai. Por favor, atente para o que eu vou te dizer. Essa palavra não é fraca. Quando você orar, comece dizendo, Pai. E o que isso quer dizer? Que não há absolutamente ninguém mais falando isso. Abra sua Bíblia, leia o primeiro capítulo de Gênesis e vá até o último de Apocalipse e procure um ser que não seja humano falando Pai para Deus. Você não vai achar. Os anjos cobrem o rosto e dizem Santo, Santo, Santo. Você tem querubins falando, há serafins falando, há seres perfeitos falando. Ninguém na Bíblia chama Deus de Pai. Ninguém. Só você faz isso. Naquela reunião celestial, quando nos apresentarmos, você vai ver seres perfeitos que nunca experimentaram o pecado, chamando Deus pelos títulos. Você chega e fala, Pai, isso é extraordinário. E o que isso quer dizer sobre a sua oração? Quer dizer que quando você orar, não declame. Não declame. Abre a boca e fale como filho. Porque esse direito foi muito caro para você desperdiçar. É muito caro esse direito. E ninguém mais tem. Pai. Pai. É um filho e fala. Não faça declamações.
Olhe para como os profetas oram. Os profetas oram e falam, junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos. Quando eu escuto isso aqui, eu penso assim, eu tenho vontade de tocar algum instrumento só para compor uma música sobre esse salmo. Que apegue a minha língua, ao meu paladar, se eu não chorar por ti, Jerusalém. E a música está ficando linda. Quando está chegando no final, eu falo, quem dera alguém pegue com a cabeça dessas crianças e arrebente com ela nas pedras. O que ele está fazendo? Ele está dizendo que está aqui. E que estava aqui, é isso aí. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, que lindo, e termina assim, eu não odeio esses caras, não odeio com ódio completo, se eu pudesse eu matava todos. O que ele está fazendo? Ele não está fazendo teatro, ele está pegando tudo que ele tem, todas as dúvidas, todas as incoerências, todas as incongruências, tudo que ele é, e falando, Pai, eu sou assim. E o que o pai está fazendo? Pegando todas as dúvidas e devolvendo certezas. Se você pega as suas dúvidas e leva para Deus, você sempre sairá com certezas para repartir para o mundo. Se você fizer o contrário, levar só certezas para Deus, você vai continuar espargindo dúvidas no mundo. Leve para Deus o que você tem, o que você é, o que você gostaria de ser e o que você chora por ser e não ser. Deus, é isso. Abraão olha e fala, Senhor, legal, mas o Senhor falou do filho e o filho não aconteceu até agora. Está desacatando Deus? Não, ele está se colocando como filho. Abacuque olha para Deus e fala, Senhor, o Senhor é o craque do meu time, nós estamos tomando uma goleada, e para mim, a gente só está perdendo porque você não entra em campo. E Deus fala, então fica quieto que eu vou te responder. Aí ele fala, uau, ainda que a figueira não floresça, sai com uma certeza. Pai. Mas se você ficar só no Pai, você ainda não está orando. E aqui está o centro do texto. Qual é a próxima palavra? Pai. Qual é a próxima palavra da oração do Senhor? Pai nosso. Se você for esquecer tudo que eu te disse, não esquece disso. Portanto, orareis assim. Pai nosso. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e faça uma oração particular. Mas os pedidos não podem ser. Porque se tudo que você pede a Deus se restringe a você, você nunca vai viver uma experiência real de oração. Se o centro da sua oração sempre for você, nunca haverá uma experiência real de oração. Pai meu, não. É uma pessoa só que está particularmente orando. Por favor, atente que eu vou dizer. Eu não estou dizendo que ele não está profundamente preocupado com os seus problemas particulares, porque ele está, e leve para ele seus problemas particulares. Leve tudo. Mas a oração do Senhor diz, Pai nosso. A pessoa que mais se destacou no Antigo Testamento orando é Daniel. Ele ora em todos os episódios. Ele ora para revelar o sonho para o rei. E quando ele ora para revelar o sonho para o rei, e revela o sonho para o rei, ele salva todos os caldeus. Aí ele ora para entender a visão, e salva todo mundo. Ele ora da janela, porque quando ele não quer ir, tem a cova dos leões e não pode orar. E nesse momento ele salva a história. E quando ele começa a orar, ele diz assim, Pai, pecamos e perversamente cometemos iniquidade. Pai nosso, pão nosso, nossas dívidas, nossos devedores. Não é Pai meu, não é Pai seu. O Pai é nosso. E quando ele fala Pai nosso, ele está te explicando o que é santidade. Atente. Se a minha ideia de santidade é fazer tudo para não errar, e para que eu não erre, eu tenho que me trancar no meu quarto para não errar, eu chamo de santidade e Deus chama de inutilidade, porque quando Deus tocou esse coração, e esse coração se trancou no quarto para não fazer nada de errado, ele se tornou inútil. Ou seja, o efeito dessa santidade falsa é pior do que o pecado. Santidade travada, escondidinha atrás de uma árvore, esperando Jesus voltar, não tem nada de santidade. Isso é inutilidade. E Deus fala, a salvação não te faz inútil. Nunca te faz inútil. Agora, olhe para cá. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que você tem uma tesoura de jardim. Aí você, para que serve uma tesoura de jardim? Para cortar mato. Só que se você largar a tesoura de jardim no mato, o que acontece com a tesoura de jardim? Ela enferruja, e aí ela vai cortar bem o mato? Então por que a gente guarda a tesoura de jardim? Para continuar cortando.
Por que que você tem que cuidar da sua saúde? Porque sem saúde você não cumpre o propósito. E se cumprir o propósito, cumpre de forma ineficiente. Você não chega onde você queria chegar. Por que que você cuida com o que você assiste? Por quê? Porque você não pode danificar a ferramenta. Se o outro, a salvação do outro, o bem-estar do outro, não está no DNA dos seus processos de santidade, isso não é santidade. Porque se eu paro de comer, eu começo a comer, paro de me arrumar, troco de roupa, eu começo a fazer qualquer projeto, e a única coisa de todo esse projeto é morar numa mansão celestial, esse projeto não é diferente de quem está na fila da Mega Sena, ele só mudou de método. Não tem o outro. Me fiz compreender? Sim ou não? Pai nosso. E a partir desse momento, o outro vai estar em todas as frases. Todas as frases. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, e agora a gente trava. Por quê? Porque venha o teu reino e faça a tua vontade, é a mesma coisa. O que é o reino de Deus? É o reino da sua vontade. Isso vai parecer uma digressão, mas atente que eu vou te dizer. Você está com a Bíblia aberta em Mateus? Então, por favor, queridos, olhe para esse conceito de Mateus capítulo 3. Capítulo 3, no final, o batismo de Jesus, o verso 16. Batizado, diz o texto, Jesus logo saiu da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Me perdoe se eu for excessivamente didático, mas presta atenção nisso. A palavra batismo, ela tem uma raiz grega, que significa, literalmente, estar embaixo de alguma coisa. Bapto, estar sob, essa é a tradução radical. Estar batizado significa estar sob alguma coisa. Todo mundo que está batizado está embaixo de alguma coisa. É por isso que Paulo fala assim, todos vocês foram batizados sob a nuvem. Por quê? Porque a nuvem estava em cima deles. A coluna estava em cima deles. E quando eles entraram na água ali no Mar Vermelho, eles estavam lá e o mar estava alto. Entende? Estar batizado é estar embaixo de alguma coisa. Num raciocínio. Quando você está numa posição embaixo de algo, quem é o superior? Por obviedade. Está em cima. Portanto, estar batizado significa estar submisso. Não tem como mudar esse significado. Batizar-se é submeter-se. Significa que você não decide mais, você não governa mais, você não legisla mais. Você se submete a uma vontade superior acima, que está sobre você. Batismo, portanto, é um ato ou um estilo? Batismo é um ato ou uma forma de vida? Se estar embaixo for um momento, a gente pode colocar isso como razão da nossa tragédia. Se é um momento, isso é uma tragédia. Porque batismo não é um momento. É um estilo. O que é um momento? O símbolo do batismo é um momento. Me fiz compreender? Sim ou não? O símbolo acontece em um momento, podendo acontecer em outro, porque ele é um símbolo de aliança. Mas o estado não pode ser o momento. Para a gente explicar melhor, Paulo fala assim, há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Aí Jesus está conversando com Nicodemos e ele fala, quem não nascer da água e do Espírito. Aí Paulo fala, há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Mas Jesus cita dois. Opa, são dois ou são um? São dois ou um? Respondendo a pergunta, haverá pessoas na eternidade que não passaram pelo batismo das águas? Sim ou não? Sim. Haverá pessoas na eternidade que não passaram pelo batismo do Espírito? Não, não tem como. Todas as pessoas que estarão na eternidade foram batizadas pelo Espírito. Todas. Todas. Nós vamos ler um texto taxativo sobre isso. Nem todas passaram pela água, mas todas passaram pelo Espírito. Qual que é um só batismo que Paulo falou? O do Espírito. E o que é o da água? É o símbolo desse. É obrigatório? Claro que é, como a circuncisão era obrigatória. Tem que passar. Mas ele é símbolo do outro. Me fiz compreender? Sim ou não? Um é um ato, o outro é um estado. Você permanece. Quando Jesus entrou na água, o que ficou em cima dele?
Olha o texto. Batizado, Jesus logo saiu da água. Então ele já não estava mais embaixo da água. Mas se abriram o céu e viu o Espírito Santo, o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Portanto, Jesus estava embaixo do Espírito. Isso tem um significado como ato ou tem um significado como estado? É só continuar lendo o texto. Verso 17 diz: eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. Não para de ler o texto. A seguir, Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Quando ele ficou embaixo do Espírito, para onde Jesus ia? Para onde o Espírito levava. Então anote, estar batizado no Espírito Santo não é a nossa capacidade de dar ordens para a natureza, para o mundo, para as pessoas. Não é isso. Essa é uma concepção completamente equivocada. Estou cheio do Espírito e vou sair dando ordem para todo mundo. E vai tomando posse. Não é isso que o texto está dizendo. Estar batizado do Espírito Santo é a sua capacidade de receber ordens, não de dar. De submeter a um projeto, de submeter ao plano. Ele manda, você obedece. Ele guia, você vai. Ele direciona, você vai. Não é o Espírito Santo abençoando a sua vida. É o Espírito Santo tomando a sua vida. Não é o Espírito Santo carimbando os seus planos. É o Espírito Santo destruindo seus planos. Não é ele confirmando os seus sonhos. Ele vai arrebentar com os seus sonhos. E vai dar a vida dele, os planos dele, os sonhos dele. Isso é ser batizado pelo Espírito Santo. É uma condução total. Me fiz compreender? Se sim, diga sim. Jesus saiu da água e o Espírito Santo nunca saiu de cima dele. E levou ele para tudo quanto é lugar. Você fala: Senhor, me conduz. Aí ele te leva para a água e você não desvia da água. Você passa pela água. Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça. Você pode ser que não cresça em estatura, mas em sabedoria e graça vai crescer sempre. Aí Jesus foi fazendo milagres e você está seguindo, o Espírito está guiando, e você vai também ajudando as pessoas. Mas a história de Jesus não termina na cruz, a história de Jesus termina na glória. Você está seguindo, o Espírito Santo está te guiando, você vai parar lá também. Não dá para você desviar do processo. Você está me entendendo? É assim, e isso é. Portanto, por favor, um reavivamento da verdadeira piedade. Eis a maior e mais urgente das nossas necessidades. Eu vou acrescentar isso uma informação muito importante, bíblica, que você não pode esquecer, anota isso. A divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, vou usar uma expressão não comum, mas o radical da palavra diz isso, ela é econômica. Do eco, de econômica, de ecológico. São 3 elementos atuando, fazendo a mesma coisa, mas nem sempre eles estão fazendo a mesma coisa. São os 3 gerando o mesmo resultado. É isso que Paulo quis dizer com todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não está falando que qualquer coisa coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele fala que quando Deus quer fazer o bem em você, Ele faz isso sistemicamente. Tudo está cooperando junto, sinergicamente. Essa é a palavra que ele coloca lá. Entende? Um ato, você dobra os joelhos para orar. Quando você dobra os joelhos para orar, um processo já começou, porque o seu coração não quer, não gosta de orar. E toda vez que você fala, vou orar, você está atendendo um convite à oração. Porque se o Espírito Santo não tivesse cutucado você para orar, você não ia orar, você ia tentar resolver o problema sozinho até se arrebentar. Orar não é um ato natural, orar já é. O Espírito Santo falou, vamos orar, e Ele nos assiste sobremaneira, porque nenhum de nós sabe orar como convém, e é por isso que Jesus nos falou assim, não vou te explicar como, porque você nunca vai orar como convém, não tem como, o Espírito Santo já te assiste. Então quando você ora, algo da sua oração vai subir, mas isso não significa que você se ajoelhou sozinho. Paulo disse isso, você tem um assistente do seu lado, no momento que você está orando, e se você crê, diga amém. Mas tem uma coisa, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não chega ao trono falando. Não tem como. Você pode falar o que for. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas ele falou, quando orares, diga Pai. Ou seja, quando você fala Pai, quem é que fala Pai lá? Não é você, porque você não pode chegar lá. Você só chega por Ele. Então quando você fala Pai, Jesus lá no trono fala Pai. Aí você fala, eu estou bravo com a minha namorada. Aí Jesus fala, ele está bravo com a namorada. E aí eu olho, escutando sua oração, falo, isso é coisa para falar? Aí Jesus fala,
E foi cara esse direito. Ele está falando lá que ele tem medo do escuro. Pai, ele tem medo do escuro. Ele fala. Há um pai que ouve, há um filho que intercede, e há um espírito que assiste. Todas as coisas, juntamente cooperando para o bem. É assim, e só assim, que se ora, e o pai agindo, o filho agindo, o espírito agindo. Quando você orar, começa falando: Pai nosso, submeto-me à tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino e a vontade acontecem na hora que você está orando. Na hora. Aí Jesus vai terminar. E ele vai dizer de uma coisa real, aqui na parábola. E por favor, atente para isso. Vou te ler um texto, antes a gente voltar para Lucas. E eu queria que você grifasse esse texto, anotasse, decorasse, tuitasse, bordasse num pano de prata. Eu estou terrível hoje, né? Do flanelógrafo com bordado no pano de prata. Romanos 8, verso 9. Atente para esse texto. Romanos 8, 9. E eu queria que você lembrasse esse texto toda vez que você falasse assim: eu queria que alguém orasse pela minha vida espiritual. Achou? Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no que está escrito na sua Bíblia? Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita convosco? Ele habita onde? Em vós. Em vós. É por isso que Jesus falou: convém que eu vá, porque o nível de intimidade vai crescer muito. Você está andando comigo, mas o projeto não é você andar comigo, o projeto é eu andar em você. É muito, não tem mais, não dá para aumentar esse nível de intimidade. Habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, que está dizendo aqui, não é dele. Lembre desse texto quando você pensar que batismo do Espírito Santo, plenitude do Espírito é opcional. Não é. O que Paulo está falando aqui? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, sem chance. Sem chance. Então quando ele fala, quem não nascer do Espírito, sem chance. Por quê? Porque quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Realidade, não recebemos o Espírito sem Cristo. E não podemos viver com Cristo sem o Espírito. Impossível. O Espírito Santo é fundamentalmente necessário, mas não é necessário para me dar poder. Ele é necessário para que eu viva. E é isso que o texto está dizendo. Quando a gente fala assim, eu preciso do poder do Espírito para sair arrebentando rocha, tirando um monte do lugar, fazendo planta nascer, a gente não chegou nem perto da importância disso, porque ele está falando que o Espírito Santo não é o que te dá poder para fazer, é o que te dá poder para viver. Olha como o texto diz. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida. Ele não está falando que o Espírito tem vida, ele fala que o Espírito é vida, por causa da justificação. Quando a gente fala assim, eu preciso orar pela minha vida espiritual, é a mesma coisa que você falar assim, eu preciso orar porque eu estou com uma hepatite no fígado. Vida espiritual é a mesma coisa que você falar que você está com uma cefaleia na cabeça. Se é vida, é espiritual. Por quê? Porque quando a Bíblia fala de espiritualidade, ela está falando de vida. Quando Jesus encontrou com uma pessoa que não estava vivendo no Espírito, ele falou, vós estáis mortos no vosso delito. Espírito é vida. O agente divino, provedor de vida é o Espírito. É só você lembrar de algumas coisas. Quando Jesus olhou para os discípulos, em você, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Passam os capítulos e ele soprou-lhes o Espírito. Quando a vida de Cristo surge em Maria, quem foi o agente? O Espírito. Jó fala, o Espírito de Deus me fez, é o sopro de Todo-Poderoso que me dá vida. Sopro, quando Jesus junta Adão do barro, e o que faz Adão viver? O sopro. Deus concede. Jesus, desde o primeiro momento de criação, concede a vida a partir do Espírito. E o Espírito permite ver Cristo. Vida é no Espírito. Sem ser vida no Espírito, a gente é bicho, lutando, fugindo da dor ou buscando prazer. E não saímos disso. A gente acorda, trabalha,
come e no outro dia trabalha para poder comer, e come para se manter trabalhando, para depois comer de novo. Isso aí. E Deus olha para a gente e fala, isso aí não é vida. Não é vida. Você está com o Telecurso 2000 ou com pós-doutorado lutando pela mesma coisa. Isso não é vida. Você tem 50 seguidores no Instagram e tem 5 milhões, mas está querendo a mesma coisa. Isso não é vida. Alguém está na fila da assistência social e outro está lá no Bradesco Prime. Não pode ficar falando tantas marcas assim. Está lá no banco caro, querendo a mesma coisa. Deus fala, não mudou. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E quando Deus falou de ansiedade, Ele falou da ansiedade do bilionário e a ansiedade do pobre. A mesma coisa. Ele fala, isso aí não é vida. Eu não te chamei para isso. Eu não te fiz para isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se eu pudesse parafrasear, ele ia dizer assim, eu vim para te conceder o Espírito, e o Espírito em plenitude. O que você quer? Essa é a pergunta. O que você quer? Quando você fecha os olhos e começa a oração dizendo, Pai, você estava querendo o quê? Porque a questão não é só como orar, é o que você está querendo. O texto termina, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. E agora eu termino, volte para Lucas, capítulo 11. A parábola, como eu disse, não é sobre importunação. Ele está dizendo o seguinte, se você é mau, quando vê alguém, ajuda, e há uma questão de hospitalidade em jogo, e alguém fala, eu preciso dar comida. Imagine eu. Mas ele diz assim, ó. E o outro, verso 7, lhe responde lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos, se não levantar para vos dar por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Volta aqui, minhas perguntas. Aquele que foi atrás do outro para pedir pão, pediu pão para quem? Para o outro. O que Jesus está dizendo? Quando falar, fale Pai Nosso, Pão Nosso. Você quer pedir pelo Espírito? Você quer pedir por poder? Você quer ter uma expressão? E você quer ter uma vida dinâmica? Coloque o outro na sua agenda. Não é o que sobra da mesa e cai no colo do outro. É o outro no centro da oração. O Pai é nosso, o pão é nosso. E é por isso que o pão que está na casa do outro vai para lá, porque o pão é nosso. Ele fala, eu quero o pão. Qual pão? O nosso. Porque é o pão que saiu de você, que vem para mim, e eu vou levar para quem está lá pertinho da minha casa. O pão é nosso. Ou o outro está no centro, ou a gente não sabe nem definir o que é crente. É o outro. Vós sois o sal da terra. E por que você é o sal da terra? Porque o outro tem uma vida sem graça. Vós sois a luz do mundo. Por que você é a luz do mundo? Porque o outro está no escuro. É você, e não outro, mas é você por causa do outro. Vós sois nação santa. Por quê? Porque toda a terra é minha. Vós sois sacerdócio real. Para quê? Para levardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Jesus encheu seu coração? Ele é grande. Se Jesus encheu, ele transborda. Jesus é grande demais para os nossos pequenos corações. É o outro. E aí ele termina, verso 12, verso 13. Ora, se vós que sois maus, saber das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Jesus falou assim, vocês escutaram como eu estava orando, mas não escutou o que eu estava pedindo. Por que aquela oração é poderosa? Porque eu não estava pedindo uma casa, um carro ou uma chuteira. E às vezes a gente é assim, né? Está faltando uma perna, mas a gente perde chuteira. Não tem nenhum, está com miopia, mas pedindo uma casa com uma vista bela para o mar. Ele fala, estava pedindo o Espírito Santo. Vocês perguntaram como? Eu estou te explicando o quê? Amigo, olha aqui. Jesus não se define como aquele que tem. Isso para mim é uma das coisas mais emocionantes da Bíblia.
Ele não tem em nenhum momento. Fala, Jesus, o Senhor tem vida? Ele fala, não tenho vida. Eu sou a vida. O Senhor tem amor? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a ressurreição, ele tem uma ressurreição? Eu sou a ressurreição e a vida. Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara. Ele é a cura. Ele é a alegria. Ele é o amor. Ele é a cura. Ele é a paz. A luz da cidade é Ele. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. E por que ela é? Porque Emanuel, Deus conosco, Ele é o centro da cidade. Ele é a razão da cidade. Eu sou. O Senhor sou é o quê? Eu sou tudo o que você precisa. E é por isso que se você quiser pedir uma coisa, peça por mim. Por que a oração de Jesus era tão empolgante? Ele falou, Senhor, eu te quero. Às vezes a gente fica caçando umas lâmpadas aí para esfregar e ver se sai um gênio para nos falar se a gente quer uns pedidos. Ou encontrar com o Elon Musk no centro de São Paulo e falar, quero abrir uma conta junto com você. Mas Jesus falou, eu não vou te dar algo. Atente, presta muita atenção nisso. Um dia aquele jovenzinho, tremendo de medo, porque ia substituir o rei mais importante da história de Israel. Jesus apareceu para aquele jovenzinho, Salomão, fala, peça o que você quiser. Essa é a pergunta dos sonhos. Essa é a pergunta dos sonhos. Salomão, pode pedir, pede o que você quiser que eu vou te dar. O que ele pediu? Eu quero você. Eu quero que você sente aqui nesse trono e governe por mim. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele é a sabedoria. E o próprio Salomão escreveu no primeiro capítulo, ele falou, a sabedoria é Ele. Ele é a sabedoria. Deus não te faz sábio, Deus não te faz poderoso, Deus não te faz vitorioso, Ele te faz consciente da sua fraqueza, a ponto de você não fazer nada sem Ele. Aí você é sábio, poderoso, vitorioso em tudo, porque Ele vence. Passou um tempinho, chegou lá um jovem que estava tremendo de medo porque substituiu o profeta mais importante. Peça o que você quiser, Eliseu. Uau! Eu quero porção dobrada. O que é porção dobrada? É a porção do primogênito. Ele falou, eu quero te substituir, eu quero trabalhar, eu quero que você tenha, eu quero orar igual você, fazer as coisas, eu quero outro na minha vida e Deus sendo o centro. Então tá bom. O que ele falou para Deus? Eu quero você. Eu quero você. Aí tinha um cego. Chamai-o. Bartimeu. O que queres que eu te faça? Podia falar, eu quero ser rico, famoso, poderoso e enxergado. Eu quero ver. E seguia Jesus estrada fora. Ele abriu o olho, contemplou Jesus e não quis ver mais nada. E seguia Jesus estrada fora. Jesus passa hoje e fala, o que você quer? Você quer uma oração poderosa? Eu digo amém. Aí ele vai parar? Não, ele continua perguntando, você quer uma oração poderosa? Para quê? Para você se formar? Para ninguém mais encher suas paciências? Por que você quer? O Pai é nosso. O pão é nosso. E quem pede insistentemente, pede pelo outro. Eu vou orar daqui a pouquinho. E eu preciso te dizer uma coisa sobre essa oração. O meu mundo é tremendamente desafiador e você já deve ter sacado isso aí. Vai rolar com as coisas que a gente consegue fazer? Seja sincero. Nós vamos dar conta? Nós vamos dar conta de tantas pessoas usando droga com o cérebro frito, com uma só nova substância a cada semana? Nós vamos dar conta de competir e falar de 5, 6 textos de cor quando tem um dilúvio de novas conversas, novas ideias e novas informações? Nós vamos dar conta? Eu olho para casa e vejo as 3 onças lá, eu não dou conta. Não dou conta. Nós vamos dar conta? Você tem filho, você sabe o que eu estou falando? Nós vamos dar conta? Eu dou conta das minhas manias, que quando eu olho para mim mesmo e penso nas confusões que estão dentro do meu coração, eu falo, Senhor, a chance é zero, zero.
Zero. Eu dou conta de sair de casa, sentar no banco, participar de um bom culto, levantar, ir para casa e criar novos anestésicos. Isso eu dou conta, mas não é isso que ele chamou. Ele não definiu isso como santidade. Santidade é botar a faca entre os dentes e sair revolucionando o mundo. Aí eu falo, Senhor, com quem? Ele fala, comigo, vai. E se me matarem? Se essa for minha escolha, glória a Deus. Mas, Senhor, eu não dou conta. Nunca deu. E não foi porque você é competente. Então, eu olhando para o mundo, eu falo, Senhor, eu preciso de poder. Poder. Eu consigo financiar um carro. Eu não consigo mudar o mundo. Eu preciso de poder. Ele fala, é isso aí. Poder. Poder. E a gente está cantando faz um tempão. Queremos te pedir, Senhor, teu poder. E Deus está perguntando, para quê, para quê, para quê? E o dia que você souber para quê, eu te respondo a oração. Então, hoje você tem que levantar e falar, Senhor, eu quero primeiro um coração novo. Mas esse coração precisa mudar o mundo. Tem que ser contigo. Quando você orar, lembre disso aqui. Uma menininho, estava com seu pai no centro de Washington, no obelisco, aquele monumento gigantesco de mármore. Ele olhou, ficou com o olho brilhando, olhando para o obelisco, e falou assim, pai, vamos levar para casa? Aí o pai fez umas coisas que a gente faz, né? Falou, tá louco? Mas não quis dar resposta, falou, fala para o guarda lá, se ele deixar a gente leva. Aí a criança foi lá, encontrou com o guarda do parque e falou assim, eu quero comprar o obelisco e levar para casa. Aí enfiou a mão no bolso, tirou um monte de centavos assim e mostrou para o guarda. O guarda trancou a cara, colocou o joelho no chão para ficar na altura da criança e falou assim, você quer fazer o quê mesmo? Eu quero levar o obelisco para casa. Ele falou, escuta aqui, menino. Se isso aqui tivesse à venda, esses seus centavinhos não seriam suficientes para comprar. E nem a pessoa mais rica desse país teria dinheiro para comprar isso aqui. Você entendeu? Aí antes dela terminar o choro, ele falou, mas tem uma outra coisa. Você nasceu aqui? Nesse país? Ele falou, nasci. Então você não precisa levar para sua casa. Ele já é seu. Só que não é só seu. É nosso. É por isso que você não vai levar para casa. Eu entendo essa realidade como Jesus e por isso eu vou orar. Jesus é o bem mais precioso. E Ele nos concedeu o Espírito. E não há nada que eu faça que possa convencê-lo de que eu sou merecedor disso. Ele me foi dado. Mas por que Ele não serve só para ser Pai meu? Porque lá na cruz Ele definiu um nós. Nós não é um e um. Porque no meu mundo aqui tem milhões de uns. Mas em Cristo 1 milhão se torna um, porque o Pai é nosso. Essa é a revolução que Ele propôs, que começa aqui. Quando Ele falou, quando o Espírito desce, vocês se tornam um e um virá nós, e o mundo muda. Ore pedindo por isso. Ore pedindo por isso. Eu vou fazer metade da oração, a outra você vai fazer. Quando você falar para Deus assim, vem, Santo Espírito, enche-me, guia-me, com essa plenitude do poder, e faz de mim nós, e que sejamos sempre encontrados juntos. Se você crê, diga amém. Se você quer isso, diga amém. Você quer orar comigo? Então o meu pedido é que você fique em pé agora. E quando a gente começar as estrofes, eu queria que você acompanhasse, colocasse todo o seu coração na canção e clame pelo Espírito que desceu. Cante. O Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecoste fez brilhar a luz, e multidões puderam crer, fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar.
Esse é o momento que você clama. Oh, Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver. Na Bíblia vamos encontrar Jesus, portanto, nos dará poder. Devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria onde achar, receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Só vocês. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, um dia o Senhor falou e tudo veio surgir. O Senhor falou e mortos saíram da sepultura. O Senhor falou e aleijados andaram. O Senhor falou e cegos viram. O Senhor fala e coisas se transformam. Fala, Pai, constantemente, audivelmente, inconfundivelmente a cada coração, começando com os nossos aqui. Fala a esse coração, Senhor, que neste momento está em algum lugar assistindo pela internet. Fala e faz vida surgir. O Senhor soprou, Senhor, e aquilo que era sem forma e agora tinha forma de homem, mas sem vida, e no seu sopro, Senhor, agora houve vida, vida cheia de Ti. Dá-nos, Senhor, esse Teu sopro de vida. Dá-nos Teu Santo Espírito, não somente para viver conosco, mas conforme a promessa, viver em nós. Vira a nossa chave, Pai, a chave dos nossos desejos, para Te ver, para que possamos Te ver como bem supremo, e buscar a Ti, pedir por Ti, clamar por Ti, e apaixonadamente desejar por Ti, e que isso seja presente nas nossas orações. Coloca, Senhor, o outro no centro, Senhor, no projeto de pensar a vida comunitária, pensando no outro, começando no outro que está no trono, o outro Deus, mas o outro que está do lado, Pai. Que ao falarmos Pai, de verdade, a próxima palavra seja nosso pão, nossas dívidas, e que só Teu seja o reino, só Teu seja o poder, e só Tua seja a glória. E que nisso a gente se satisfaça e viva uma vida plena como o Senhor pensou. Transforma-nos, Senhor. Transforma as nossas vontades e glorifica-te, Senhor, sobre isso. Em nome de Jesus. Amém.